Recentemente, nós tivemos alteração da Lei de Ação de Investigação de Paternidade, através da Lei 14.138/2021, publicada em meados de abril. Comentamos detalhadamente as alterações dessa lei em relação à ação de investigação de paternidade. Se liga nesse vídeo. Olá, meus queridos, sou Rosa Viana, defensora pública no Piauí, e o assunto de hoje que nós vamos conversar é sobre a famosa Lei 14.138, que foi publicada, promulgada agora no dia 19 de abril de 2021. Bem, pessoal, segundo a Lei 14.138/2021, que acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 2º-A da Lei de Ação de Investigação de Paternidade, é possível agora a realização de exame de DNA nos sucessores do suposto pai, bem como será aplicada também a presunção de paternidade relativa, chamada juris tanto, em relação a estes sucessores. Eu gostaria de conversar com vocês através de duas situações hipotéticas para que vocês possam compreender melhor o que realmente essa lei veio nos trazer. A gente tem ouvido muito falar há muito tempo que em relação ao suposto pai nas ações de investigação de paternidade, em sua recusa, existe essa presunção de paternidade. Isso já vinha de acordo com a nossa súmula 301 do STJ, bem como da própria lei de investigação de paternidade. Então, na primeira situação, se o Miguel ele quer entrar com ação de paternidade contra o João, pai dele, e aí o juiz agenda a realização de um exame de DNA. No dia do exame, o pai, João, não comparece. E aí, será se esse magistrado ele vai poder coagir coercitivamente a condução desse pai para fazer o exame? Não, nós temos decisão do STF desde 2008 proibindo aí essa condução coercitiva. E por quê? Porque violaria o direito de locomoção desse pai. Mas e aí, doutora Rosa, qual é a solução para o caso do pai que se recusa a realizar o exame de DNA, já que é um direito do filho, a filiação é um direito imprescritível e um direito constitucional de saber quem é o seu pai biológico. Então, a solução é exatamente a presunção relativa de paternidade, ou seja, a recusa daquele pai injustificada, diga-se de passagem, vai gerar essa presunção. E por que a gente diz que é presunção relativa? Porque tem que ser analisada ali, tem que ser analisadas todas as provas constantes no processo. Então, na situação 2, caso esse Miguel, meu exemplo, caso o Miguel venha entrar com ação contra os sucessores do João, considerando que o suposto pai dele é falecido ou se encontra em local incerto e não sabido. E aí, se esses sucessores se recusarem a fazer o exame de DNA, essa súmula do STJ, que é a 301, ela poderia, nesse caso, ser aplicada? E a resposta é sim. Vou ler para vocês o teor da súmula 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tanto de paternidade. Então, em relação ao pai, nós já tínhamos a previsão, tanto no Código Civil, no artigo 231, de 2002, no Código Civil de 2002, que diz: aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Bem como na própria Lei de Investigação de Paternidade, em seu parágrafo 1º, artigo 2º-A, que diz: a recusa do réu em se submeter ao exame de código genético, DNA, gerará a presunção da paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Então, na minha situação, onde o pai é falecido e os sucessores foram os demandados desta ação, nós tínhamos também já a aplicação da súmula 301 do STJ. Nós temos, inclusive, decisões
que datam de fevereiro de 2020, do STJ, da 4ª turma, bem como da 3ª turma, agora já de abril de 2020, que inclusive eu vou colocar para vocês aí na legenda de nosso vídeo, que diz o seguinte: a recusa imotivada da parte investigada em se submeter ao exame de DNA, no caso, os sucessores do autor da herança, gera presunção iuris tanto da paternidade à luz da literalidade da súmula número 301. Ou seja, já existia essa previsão na jurisprudência. E o que realmente fez a Lei 14.138? Ela veio positivar esta situação, ou seja, nós temos agora na Lei 8.560 de 92, que é a Lei de Ação de Investigação de Paternidade, a possibilidade, no caso de o pai ser falecido ou estar em local incerto e não sabido, que seja realizado o exame de pareamento genético ou DNA nesses sucessores, e a recusa destes sucessores também de forma injustificada vai gerar a mesma presunção que era aplicada em relação ao pai, vai gerar em relação aos sucessores desse pai, que aí a lei prevê em parentes consanguíneos, preferindo os de grau mais próximo aos mais distantes, ou seja, vai começar aí pelos filhos desse suposto pai, se não tiver os filhos, vai para os pais, para os irmãos e assim sucessivamente, desde que se respeite essa questão do grau, ser mais próximo em relação aos mais distantes. E o que é que trouxe também essa lei? O autor desta ação é quem vai custear esse exame de DNA. E aí existe também já pronunciamento de vários doutrinadores no sentido de que, se esse autor for beneficiário da justiça gratuita, que ele não precisará pagar esse exame de DNA. Por quê? Porque o Estado é quem arca com o custeio desse exame. Por exemplo, a pessoa que é assistida pela Defensoria, como nós temos diversos casos lá na Defensoria, não vai pagar aquele exame, porque é o Estado quem custeia. Isso tem previsão no Código de Processo Civil, na Constituição Federal, inclusive prevendo que, no caso da sucumbência do réu, o Estado poderá ali entrar com ação regressiva e cobrar, no final do processo, aquele valor que foi pago ali, que ele custeou do exame de DNA. Então, a lei aí, ela traz essas novidades no sentido de que essa presunção, ela deve ser aplicada também aos sucessores, sempre lembrando que é uma presunção relativa e de que terá que ser analisado todo o contexto probatório. Por quê? Porque se não tiver, além do resultado positivo do DNA, todo o contexto tem que indicar, sim, que aquele suposto pai, ele era o pai biológico do autor da ação. Então era isso, pessoal. Espero ter ajudado. Até a próxima.